Eu achava que eu não era ninguém, Ju. Hoje eu sou filha de alguém, Ju. Alguém me ama. Eu tenho uma história para contar. Sabe, eu faço parte de alguma coisa que é real, que não é de mentira. E eu não precisei fazer nada. Eu fui eu. Eu fui a Luana. Sabe, isso não tem... Nada paga isso, sabe? Alguém olhou pra mim, acreditou em mim, falou, não, você vai dar certo. Sabe? E Deus estava falando o tempo todo dentro de mim, você é alguém que eu amo. E às vezes, quantas vezes eu falo, meu, nada dá certo na minha vida. Quantas vezes eu falei isso? E hoje eu olho assim, e tá aqui hoje meu, isso é real, você tá entendendo? Deu certo, tá dando certo. Ai, meu Deus, por que eu tô chorando? E eu ficava assim, tipo, meu... Eu falava isso pra menina lá de serviço, falava assim pra ela. Você acha que... Não sei, eu sempre tive... Não queria fazer coisas erradas, sabe? Porque eu ficava pensando, meu, deve ter um telão. Já pensou Jesus colocando lá no dia, grande dia, Jesus pega, vamos ligar agora. Vamos falar agora sobre a Luana. Aí tá lá no telão. Tipo, a minha mãe vendo meu... Não, nada a ver, né? Não vai ter um telão, mas eu falava isso. Aí eu lembro quando ela pegou um dia, tava falando que tava ficando com carinha. E eu falava assim, amiga, não pode fazer isso, eu vou orar. Nossa, muito inocente, como eu sou inocente às vezes. Aí eu falava assim, não, amiga, eu vou orar, porque vocês não vão fazer isso. Porque senão, você passou no telão? Ela falou assim, que quando eles ficaram, ela falou assim, tadinha da Lu, nós vamos passar do telão e ela vai descobrir. E eu, ai, como é difícil ser inocente, né? Mas eu às vezes, eu ficava pensando, vai passar no telão? Deve... Isso evitava você ficar aprontando. Não, eu não aprontava, porque eu era... Mesmo que tivesse um telão, não ia ter nada de interessante. Tem, assim, né? Eu chorando, ou eu reclamando, porque eu reclamo. E, ai, mas eu achava muito da hora isso de pensar. Eu acho que se a gente pensasse assim, a gente não fazia tanta coisa errada. É, dizem que isso é uma forma de manipulação. Eu me manipulava eu mesma. Mas eu acho que o telão, às vezes eu falo, vai passar no telão. Acho que fez eu não fazer muita besteira. Não ter medo, tipo, ter medo, né? Tipo, não era medo, eu acho que é um temor. Você conhecer a palavra aí que você tem um certo... Não vou fazer isso, porque tem um telão e vai dar ruim pro meu lado. Eu achava que vai voltar, né? Sempre vai ter a volta. Eu lembrei disso agora, não sei porquê. Porque a gente tá fazendo muita coisa. Não sei, aí tipo veio o telão, lembrei do telão. Também tá nessa vibe, apresente-se, fale seu nome pra mim. Ai, já tá na hora. Então, eu sou a Luana Priscila Soriano Cordeiro Victor. Terceiro. Não, só a única, eu acho. Vou fazer 37 anos. Mas eu acho que eu não tenho 37 anos, gente. Eu tenho me achado muito mais jovem do que a idade, os números falam. Sou a mãe do Isaac, casada com Paulo e sou líder dos adolescentes das 100. Como você se sente em ser a líder do maior grupo de adolescentes de São Paulo? Eu me sinto honrada. Eu sinto que quando eu fui chamada assim, quando o pastor Ramones... É o Vitor, tá, gente? Eu chamo de Vitor. Geralmente eu não chamo ele de Ramones. Um dia ele falou pra mim assim, quando eu voltei e tal, ele falou assim, tá vindo um projeto aí. E você vai ver, você vai trocar o pneu com a peru andando, com a Kombi andando. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que ele tá bem louco de falar isso. Mas eu não esperava que era adolescente, em nenhum momento. Na minha mente, tipo, eu já tinha ajudado a pastora um tempo atrás, assim, com criança. Estava disposta a ajudar no que precisasse, mas eu nunca pensei assim, tipo, vai ser adolescente. Porque eu tenho um adolescente, então eu achava que nada a ver, né? E cá tô eu. E assim, eu sinto uma... No último domingo eu falei isso pra mim mesma.
eu senti uma alegria, eu senti assim, tipo, é isso, Lu, que você tá fazendo, é isso que eu quero que você faça. Então, no dia que ele falou isso, eu achei que ele era meio doido e tal, mas hoje eu tô começando a enxergar qual que era a visão dele. E nos últimos meses, assim, coisa que tem acontecido na igreja aqui, nos encontros, isso tá ficando cada vez mais claro. E quando o Isaac se batizou, eu não sei se foi uma visão, eu não sei explicar assim, que quando ele se batizou tem uma parte que ele não aguenta ficar em pé, ele cai de joelhos assim, né? E naquele momento que eu fui lá, eu já tinha visto eu fazendo a mesma coisa, não tinha acontecido ainda, mas eu tinha visto, era como se eu tivesse um déjà vu assim, acontecido a mesma coisa, só que quando eu olhava, eu vi um monte de mãe. Eu via um monte de jovens assim, e as mães com a mão do lado assim, chorando com seus filhos. Então, quando eu fiz o REF, uma das coisas que estava no Memorial do Sonho era o ministério. Só não sabia, sei lá, de repente na minha mente eu pensava, vai ser as mães, né? Mas não era, eram os adolescentes. E eu sou muito grata a Deus por o caminho que Ele está nos levando. Eu acho que num dia eu falei, né, em algumas palavras assim, o que é, né, os teens assim, como que é transbordar amor. Que às vezes a gente não teve isso. E agora eu vejo cada rostinho que está lá, cada terça, cada domingo, quando a gente vem na van, eu sei que algo está ficando diferente neles. E quando no dia que o pastor subiu ali e falou assim, nós vamos ser a maior igreja da criança e do adolescente, eu falei, é isso. É por isso que não é barato, né? É por isso que não é fácil. Dá vontade de desistir. Já tive esse momento de querer chegar e ligar e falar, ó, não é para mim, não dá, não tenho, não sou assim, não sou essa pessoa, né? Ai, às vezes eu sou meia careta, eu nem sei fazer dancinha com eles, eu nem sei fazer algumas coisas. E, e eles mesmos vão falando com as palavras deles, assim, algumas coisas que fazem mostrar, não, a gente está no caminho certo. Então, no dia que ele falou isso, eu falei, uau, Deus, é isso que o Senhor quer. E vai ser incrível. Eu já posso, eu imagino já. Eu visualizo, tipo, aquele mundo de rostinho. E eles fazendo, sabe? Eu acho que quando vai ser a parte gostosa é essa. Quando eles fizerem. Quando eles chegarem, assim, no amigo, o amigo tá triste, igual a gente já teve testemunho. De uma pessoa falar assim, eu queria, uma amiga na escola queria tirar a minha vida. E ela fala assim, eu lembrei do que você falou. E eu abracei ela e falei para ela, não, Jesus te ama. Sua vida é valiosa. E ela falou assim, obrigada. E nós choramos, abraçada. E eu não quero mais morrer. Então, pensa quantas vidas não vai ser assim. Né? Então, eu acredito que o que nós estamos fazendo hoje é a marca que a gente vai deixar. Não sei como vai ser, quando vai ser, mas quando a gente começa a olhar, um dia conversando com a pastora, eu falei muito da base. A gente tem que ter uma base. E eu me sinto meio perdida na questão da base, porque na época que era para mim ter uma base em casa, para me pegar isso, para ensinar, eu saí, né? Eu saí fora. E então, assim, os adolescentes hoje em dia eu vejo que muitos deles querem isso, né? Eles querem alguém que vai falar para eles, existem limites, alguém que fala, olha, eu te amo. Independente, porque eu acho que o amor é isso. Você não vai concordar com o que a pessoa está fazendo. Você não vai aceitar tudo e nem tudo está correto, né? Mas você vai amar de um jeito assim enlouquecedor. Deve ser esse amor assim, tem que ser o que move. E como que vão fazer eles serem essa maior igreja? Como eles vão ser essa geração? Se a gente não mostrar para eles como que é ser amado agora. Porque muitos deles lá, eu vejo, tipo, eles não têm isso. Uma base de alguém que fala assim, olha, eu te amo. Você não vai por esse caminho não, sabe? Vai por esse. E eu falei assim, às vezes eu me sinto meio mãe assim, né? Mas eu tenho, hoje eu consigo separar, né? Hoje, assim, eu falo assim, parece que tem um tempão. Às vezes eu olho assim e falo, gente, vai fazer 1 ano ainda. E parece que tem um tempão, parece que eu sempre fiz isso. E eu fico meio perdida às vezes na hora, assim. Ai, que eu tô louca, eu acho que eu tô pensando coisa demais. Mas é muito incrível. A palavra, se falar assim, eu sou honrada. Eu tenho muita gratidão de ser escolhida por Deus para de estar lá nesse início, de estar lá nesse momento e de ver. Eu peço para Deus deixar eu ver, né? Como que vai ser esse momento, porque eu sei que é o que a gente vai deixar.
É uma marca do que a gente está deixando, né? A próxima geração vai saber, tipo, um dia, na verdade, foi assim que eu encarei isso. Eu assisti um vídeo onde um homem falava que até 10 anos, a criança, tudo para ela é tipo o pai, a mãe, aquele uau, né? Aquela pessoa, eu quero ser igual ao meu pai, não sei o quê. Depois disso, eles começam a seguir amigos, líderes, ou algum professor, ou alguém que vai ensinar o caminho, eles vão ser fã daquela pessoa. Naquele dia eu falei assim, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que eles vão lembrar. Falar assim, meu, ela era chata. Não tem problema. Tinha uma tal de uma tia Lu que me irritava. Ela falava, ai, que você não pode fazer isso. Olha o caminho, você tem que amar, você... Não, você tem que curar, você vai curar essas feridas e você vai curar outras pessoas. Não fala assim com a sua mãe é só alguém que é ferida. Ela precisa, né, de ajuda também. E quando eu olhei tive essa visão desse jeito, foi muito diferente. Porque realmente, o que a gente está fazendo? Como é que eles vão olhar para alguém? Porque quando a gente chega nessa fase, a gente começa a se espelhar nas pessoas. E aí eu quero ser uma pessoa que eles tenham tipo, orgulho de querer se espelhar, sabe? Então, eu acho que isso foi algo, foi um feeling, assim, um estalo que Deus falou assim, quem você... Eu quero ser essa pessoa, que eles vão falar, não, eu quero ser igual a tia Lu. Ou quando a gente está adorando aqui na igreja e eu olho assim de rabo de zóio, igual a gente fala, e vê um levantando a mão, um dando glória a Deus, você vê que a gente está mostrando e eles começam a copiar. Então é essa pessoa que tem que ser essa influência boa. Porque no mundo tem um monte de gente para influenciar o mal. Né? E lá onde a gente mora, as pessoas veem assim, aquele jovenzinho mais esperto, aquela menininha tipo de corpo. Tem muita gente para incentivar eles a fazer o que é errado. Tem muita gente para falar assim, quer ganhar um dinheiro fácil? Né? E às vezes, se você não tiver alguém que está ali tentando te mostrar uma opção diferente, porque muitas pessoas acham que tipo, só porque nasceu não teve uma condição diferente financeira, por mais que hoje eu vejo que as coisas têm mais facilidade em alguns aspectos, tipo de estudo, de conhecimento, porque a internet causa isso pra gente. Mas como que é? Quem influencia, direciona, né? Essa era a palavra que eu estava procurando. Direcionar. Quem vai direcionar esses jovens, esses adolescentes que não tiveram uma base, que não têm às vezes uma base? Então eu falei que eu queria ser essa pessoa. E tô aí, todo dia pedindo para Deus para ensinar a melhorar 1% todo dia, né? Às vezes não é fácil, não é, porque começa na gente primeiro. É algo que eu percebi que às vezes eu me vejo meio adolescente, sabe? Eu olho assim e falo, gente, eu acho que eu tô ficando adolescente de novo. Mas aí você começa a perceber que não é que você está ficando adolescente de novo. É que você começa a ver situações que você passou. E às vezes você não tinha alguém para te dar uma mão. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi a Lu adolescente? Ó, eu lembro assim de uma parte, né, da infância para adolescência. Eu fui a irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha, né? Então nós somos em 4. E desde muito nova, eu sempre me vi sendo a que protege. Sempre era eu que fazia, eu que resolvia. Então, desde muito nova, tipo, com 9 anos, a minha mãe trabalhava e eu cuidava das minhas irmãs. Então, eu tive, tipo, essa parte meio que roubada, assim. Eu não fui tão criança. E quando eu era criança, eu não queria ser criança, sabe? Eu queria ser adulta. Eu só imaginava, tipo, adulta. Ai, que eu vou ser empresária, que eu com 18 anos tenho um apartamento, que eu vou fazer faculdade, que não sei o quê. Nem rolou tudo isso ainda. Mas tudo bem. Mas assim, eu lembro que eu não era tão bonita. Nossa, gente, como eu sofria. Eu tinha um apelido horrível. Tinha pão com ovo. Meu, nada a ver, né? Porque o meu pai, todo domingo, pedia pra gente comprar, tipo, 10 pães e uma dúzia de ovos. E você sabe, né? A quinta série existe há muitos anos, né, gente? Desde aquela época. E aí os meninos ficavam vendo, lá vai ela, pão com ovo, pão com ovo. Eu odiava quando falava isso comigo. Aí tinha uns meninos lá que a gente achava bonitinho, né, tal. Ficava assim, ô, pão com ovo. Aí pronto. Gente, como era horrível. Aí eu não gostava muito dessa fase. Você sofria. Muito, eu ficava com raiva. Porque nessa fase faz a gente pensar que tudo é muito importante. Ou é muito ruim ou é muito bom, né? A gente tem as duas extremidades, a gente não tem equilíbrio, né? E aí eu lembro que, tipo, com 10 para 11 anos, foi a primeira vez que eu aceitei Jesus.
Era na igreja Assembleia de Deus, Jardim Nova Teresa, lá na Catuípe. Aí eu lembro que um dia eu tava lá, minha mãe não ia pra igreja ainda, tava lá e eu aceitei Jesus. Então, tipo assim, naquela época na Assembleia a gente usava saia, tinha cabelão, tinha um negócio punk, né? A gente era bem assim, eu era super assembleana. Eu lembro de usar aquele no congresso dos adolescentes, usar um conjunto, ó, tô lembrando da cor aqui, ó. Vinho, meio marsala, assim, mó bonitinho. E eu aceitei Jesus, eu lembro que foi mó incrível. E a gente via as pessoas falando em línguas, assim. Aí quando eu ia fazer, eu acho que eu já tinha quase 10 anos, aí 10 para as 11, aí eu ia pra igreja, minha mãe não deixava, brigava, não gostava que eu ia. Como que você começou a ir pra igreja, assim? Você foi sozinha? Eu ia lá com a vizinha, não, eu não lembro se tinha vizinha nessa época. Eu tinha uma prima que o pai dela ia muito na igreja, só que ele ia muito na Deus e Amor, ele levava a gente. A minha mãe ia de vez em quando na Igreja Brasil para Cristo. Aí uma hora ela ia na Universal, ela obrigava a gente a ir 5 horas da manhã. Era, nós passávamos o dia inteiro na igreja, Ju. O dia inteiro. Pensa, nós sabíamos todas as histórias. Tinha salinha na Universal e contava a historinha pelo Smiley Guido. Pensa, a primeira história, nós, tipo, começava às 5 horas, 6 horas lá. A gente já tava lá, porque ela tava na campanha de Israel, né, tal. Aí eu lembro que ela fazia a gente ir, eu e minhas irmãs. Aí o pessoal chegava, tipo, do culto do meio-dia. Aí começava a história, nós falava assim, agora não sei o que lá. Nós fazia, tinha a irritação de irritar. Então a minha mãe ia, e depois, tipo, eu fui fazer catequese, eu tentei fazer, mas eu não me achava naquele lugar. Eu tinha medo da Salve Rainha, pra você ter uma ideia, do credo, quando a gente ia fazer essas orações, eu tinha medo. Então, assim, eu não me encontrava. E a minha priminha na igreja evangélica, então ela me levou. Mas na Assembleia, eu não lembro como foi que eu fui. Se você falar assim de cara, eu não lembro. Mas eu lembro que eu era adolescente, eu fazia parte daquele grupo de adolescentes, sabe? A gente cantava, tinha as musiquinhas, ficava no banco, porque minha mãe cortou meu cabelo. Aí eu expliquei que foi a minha mãe, né, que tinha que obedecer. Aí ela falava assim, a Helena, ela falava assim, Elo, mas tem que ficar, porque senão as outras, né, vão ir. Aí eu fiquei um mês sem poder cantar, foi horrível. Fiquei chateada, mas eu limpava a igreja. Gente, olha isso, eu tô lembrando agora. Eu já limpava a igreja. Eu já gostava de estar servindo, de fazer. Aí um tempo eu parei, não ia mais. Aí nós mudamos da Praça 11 porque era Lux. Aí eu já tinha 12 anos. Já ia fazer, já tinha 12 anos. Aí eu fui com a minha tia Maria. Eu comecei a ir na Brasil para Cristo, lá do que era Lux. Aí foi quando eu já tinha 12 para 13 e eu continuei indo. Aí um dia na escola eu conheci uma amiga, né, a gente escola nova e tal, aí conheci ela. Aí eu conheci o primo dela. Aí eu achei o primo dela bonitinho. Mas eu ia pra igreja, eu era menina de Jesus, né, comportada, fazia parte do louvor, cantava, fazia peça na igreja. Aí com 13 anos eu comecei a namorar. Não deveria ter feito isso, mas enfim. Gente, eles vão ouvir isso. Ai, meu pai do céu. Mas é verdade, pelo menos eu posso falar que não é uma idade boa. E aí eu comecei a namorar, mas o meu namorado não era da igreja. Ele não ia pra igreja, então tipo, era chato isso, né? Então foi quando eu comecei, eu ia, mas aí tinha o dia do namorado. Aí eu não queria ir pro culto, aí foi quando eu fui parando de ir. Mas assim, eu até lembrei disso na terça-feira agora, quando a gente tava no encontro. Eu falei pra eles, eu nem sei por que eu tô lembrando disso, e nem sei por que eu vou falar isso pra vocês. Aí eu contei dessa parte, falei assim, quando eu tinha 13 anos, eu ia pra igreja e tal, não sei o quê, com 13, 14, assim, mais ou menos eu ainda continuei indo. Só que o meu namorado não ia pra igreja, e eu queria ficar com quem? Com o namorado. Então eu troquei, né, naquela época mais ou menos isso, e parei, tipo, de ir de novo. Aí as amizades mudam, tudo foi mudando, e eu lembro quando foi essa parte da adolescência, foi muito isso. Eu tive que aprender a ser adulta também muito rápido. Tipo, 12 anos eu trabalhava. Sabe, você quer ter uma calça, você tem que trabalhar. Meu pai era uma pessoa mais ou menos assim. Então, eu era a irmã que era, tipo, mãe das meninas, como se fosse a mãe delas, porque minha mãe trabalhava, então eu tinha que cuidar da casa, eu gostava de estudar, eu tinha muito sonho, tipo, de estudar várias coisas, fazer faculdade, essas coisas, naquela época eu tinha muito. Meu pai era tão implicante, às vezes, que ele não queria deixar a gente ir pra escola. Trancava a porta, falava, vai lavar a louça, mas eu quero ir pra escola, vai lavar a louça. Ele quebrava a louça. Aí, vocês não vão pra escola, aí minha amiga lá na porta, você tem que deixar ela ir, senão eu vou chamar a polícia pra você. Tipo, uns barracos assim. Mas eu acho que eu fui uma adolescente quietinha.
nessa fase, assim. Eu comecei a namorar cedo, então, tipo assim, esse negócio de ficar com vários meninos, de sair pra balada, essas coisas, eu nunca fui. Coisa que quando eu era mais nova, tipo, eu tinha, sei lá, tinha uma visão que eu ia fazer, sabe? Então, eu achava que eu ia ser alguém que ia curtir muito essa parte, tipo, de sair pra dançar Mas eu não fui assim. Eu era uma filha, eu tinha muito temor, muito medo do meu pai. Muito, Ju, você não tem noção. Você tem uma ideia, minhas irmãs, elas têm tatuagem. Eu lembro de uma fase, eu acho que com 13 anos também, que todo mundo colocava aquelas tatuagens de mentira. Não sei se você é novinha, né? Aí colocava umas tatuagens de mentira, assim. Eu tinha tanto medo do meu pai, que quando eu coloquei, eu fiquei morrendo de medo. As minhas irmãs tinham de verdade, tá? Nessa época, minha irmã já tinha uma tatuagem de verdade. E eu lá, com o maior medo, tipo, do meu pai. Aí coloquei, aí ele falou assim, ai, ficou bom. Aí daqui a pouco ele, tipo, teve um piripaque lá dele, um negócio assim estranho, meio surto, nervoso. Aí falou, deixa eu tirar isso, que não sei o quê. Aí eu lembro da minha irmã falando, eu tenho aqui, ó, o que você vai fazer? Vai passar na parede? Porque ele falava. Falava assim, a filha dele chegasse em casa com tatuagem, com não sei o quê, dependendo do que fizesse, ele rasgava a tatuagem, sabe? Passava na parede, uns negócios assim, ele falava. Então, tipo, eu acho que eu tinha muito medo. Então, teve a minha fase de ter medo, tipo, deles, e tinha a fase de ter medo do telão, quando eu cresci mais. Então, eu fui mais quieta, eu não fui muito, assim, arteira. Não fiz muita arte, assim, dessas aventuras. Quando a minha irmã, às vezes, vai falar alguma coisa, ela fala assim, irmã, você nem pode falar, você não fez nada. Eu, nossa, irmã, não esculacha também, né? Mas hoje eu não... Teve uma fase que eu ficava pensando, eu nem curti a minha vida, porque eu comecei a namorar cedo e tal, já fui morar junto, porque foi aquela coisa, eu queria se livrar de dentro de casa. E é uma coisa importante pra dizer, né? Por que você acha que você se relacionou tão cedo? Porque eu queria isso, eu queria, tipo, ser livre. Livre pra fazer o que eu quisesse, ser independente. Então, eu fui me apegando e só troquei uma pessoa, tipo, broncas por outra, né? Porque o meu pai falava assim da minha saia, vamos supor. Ele falava assim, e essa saia? Porque eu gostava de mini saia. Eu amava, era a minha roupa favorita. Costa nua e mini saia. Tipo, eu. Ninguém imagina eu assim, eu imagino. E eu falava assim, e meu pai falava, isso é roupa, que não sei o quê. Aí brigava. E o meu namorado falava a mesma coisa. Tanto que às vezes ele falava assim, você não vai usar essa roupa, vai trocar. E eu ia trocar. Dava pra acreditar que eu fazia isso? Eu fazia. Então, tanto que hoje eu penso nisso, eu falo assim, às vezes a menina tá lá, falando assim, eu quero ser livre, né, do meu pai, da minha mãe. Aí arruma um namorado que vai mandar nela. Que liberdade. Só trocou a... 6 por meia dúzia, né? O pai, pelo menos, era conhecido, e a mãe, que no fundo, né, tem ali Tem uma autoridade proteção, também, né? Aí muda pra outra pessoa que nem te conhece, vai te controlar. Isso. E hoje eu falo, eu penso às vezes, eu falo isso para elas. Não é assim, não é qualquer um que pode ser. Não que eu teria tido outro namorado. Eu gostava do meu namorado, eu casei com ele, né? Tem tantos anos aí, vixe, muitos anos. Mas a maturidade, eu acho que nem ele, porque ele tinha 15 anos. Qual a maturidade que um menino de 15 anos tem? Não tem maturidade. Eu também não tinha 13. E eu acho que foi tão assim que foi indo, que quando a gente viu, a gente estava morando junto, dormia junto todo dia, sabe? Com 17 anos, quase 18. Tipo, você já era. Falaram para mim assim: e seu marido? Eu falei: você não tem marido? Eu tenho um namorado? Não, você dorme com ele todo dia. Você dorme na casa dele. Então, ele é seu marido? Eu não. Eu não aceitava isso. Não, ele não é meu marido, ele é meu namorado. Ele é meu namorado. Porque eu sonhava com isso, tipo assim, que alguém ia pedir casamento, ia apertar a campanha da minha casa, sabe? Mas não aconteceu. Porque a gente tem a opção da escolha, e eu escolhi não acontecer, né? Hoje, eu atropelei o processo. Hoje eu vejo assim. Mas alguns anos atrás eu não me enxergava dessa maneira, tipo, eu achava que era tudo injusto. E quando eu comecei a enxergar que, na verdade, fui eu que escolhi, né? E a gente tem aprendido muito sobre isso, que toda vez que você escolhe uma coisa, você está perdendo outra. Então, eu perdi a outra fase, porque eu escolhi essa. Não que eu trocaria de namorado, de marido, não foi isso. Mas o momento, sabe? Tipo, de você ter construído alguma coisa antes, de ter uma base diferente. Tanto que tinha uma época que eu cobrava muito isso da minha mãe. Falava assim, meu filho falar, tipo, de namoro, eu brigo com ele. Eu falo, não é assim,
Você tem que ter uma responsabilidade. Como que você vai namorar com alguém, com a filha de alguém? O que você tem para oferecer para essa pessoa? Cara, você não tem nem como pagar uma casquinha para ela, um sorvete. Você vai me pedir dinheiro, então você não pode pensar assim, não. Não tá certo. E eu falava para minha mãe, eu cheguei e falava para ela assim, comecei a namorar você por quê? Porque você deixou. Por que você não brigou? Por que você não quebrou minha cara? Eu falei assim um dia para ela. Ela falou assim, quê? Aí minha irmã até falou assim, mas você apanhou para não namorar, então não foi por isso. Então eu acho que a questão de atropelar as coisas leva a gente para outros caminhos. Né? E tirando isso, tipo, a minha adolescência foi isso. Tipo, eu estudei, trabalhei, com 15 anos eu trabalhava para sustentar a casa, né? Então, assim, eu queria tipo, ter outra vida. E eu acho que isso me levou a se relacionar cedo, fazer tudo muito cedo, muito rápido. E fui deixando fazendo escolhas e deixando outras, né? Eu lembro que um dia meu pai estava muito bravo, a minha irmã estava grávida. Não, minto, acho que não foi nessa época. Foi sim. E aí ele pegou e, tipo, né, eu já morava junto, num quarto. Aí meu pai brigou e falou assim, olha, hoje eu não quero mais ninguém na minha casa. Arruma seus pés de bunda do seu marido e sai da minha casa. Naquele dia, no primeiro momento, eu fiquei assim, meio impactada. Falei, meu pai tá me expulsando de casa. E nem sou eu que tô grávida, sabe? Eu pensei assim. Mas quando a gente começa a amadurecer e vai mudando o pensamento, eu falei um dia pro meu pai isso, eu falei assim, eu sou grata por você ter mandado eu sair de dentro de casa. Porque eu tinha que viver a minha vida. Eu errei em ter voltado, tipo, morar sem pagar o aluguel e tal. Mas aquele período eu cresci muito. Não que ele estivesse certo no que ele fez, mas também você ressignificou essa história para você. Sim, hoje é tranquilo essas partes, assim. Então, assim, na fase da adolescência eu lembro muito dessa questão. Tipo, do meu pai, porque eu não sou filha do mesmo pai das meninas, mas ele me criou desde sempre. Isso, quando saber disso, fez eu achar que muita coisa que acontecia comigo era por esse motivo. Tipo, eu apanhava mais, implicava com a roupa, implicava com aquilo. Claro, tô fazendo isso porque eu não sou filha dele. Então a gente começou a brigar na adolescência, tinha briga. Né? Às vezes ele falava assim, eu não queria cobra para me engolir, não sei o quê. Aí eu ficava chateada, eu falava, minha mãe me mandou embora para Bahia. Nossa, doida, né? Queria ser mandada embora para Bahia, olha isso. E aí eu achava muito errado essa parte, assim, tipo, era uma parte que doía, né? Porque eu falava assim, meu pai não me quis, aí eu tenho um pai que também não me quer, que só quer me bater ou me brigar. Eu sei que na fase da adolescência ele pegava muito no pé dessas coisas, tipo, de roupa, de falar que não ia usar, ele rasgava a minha roupa, tirava. Aí eu lembro que uma vez, na época daquelas tatuagens que tinha, eu coloquei uma tatuagem. Eu lembro disso muito claro. Foi no dia que a minha irmã falou que tinha uma de verdade. Porque eu tenho uma irmã que é meia doida. E aí ela pegou, eu peguei, era um sábado, eu me arrumei, porque eu ia ver o namorado. E aí, quando ele viu a tatuagem, tipo assim, ele não falou nada. Ele, tipo, tá bom, né? Tava lá. Eu coloquei aqui nas costas, assim. Aí, do nada, tipo, ele ficou com raiva. Ele me deu uma cintada, assim. Eu lembro como eu caí, assim, de tão forte que foi. Foi uma briga dentro de casa. Ele, minha mãe, aquela coisa toda. E a minha irmã, você fez isso por causa de mentira? Eu tenho uma de verdade, não sei o quê. Porque ele falava que ia arrancar. Tipo, se nós fizesse tatuagem, se fizesse qualquer coisa, tipo, de errada, ele passaria a nossa cara, tipo, na parede. Fazia umas coisas assim, sabe? Meia sem nexo, assim. E ele falava também, agora que eu lembrei disso, que se nós aparecêssemos com qualquer menino lá, que, tipo, usava brinco, calça frouxa, que não sei o quê, não vem aqui não, que não sei o que lá. Como que era o namorado que eu arrumei? Furo na orelha. Usava brinco, calça folgada. Eu falava, tudo que ele, tipo, odiava, a gente fez, né? E eu acho que por esses sentimentos, assim, tipo, de querer sair, né, daquela situação, tipo, não era só ruim, mas era muita coisa, sabe? Eu não via que nós não prosperávamos, não saía das coisas. Tipo, com 15 anos eu tive que trabalhar para ajudar a sustentar dentro de casa. Lembro que o meu primeiro emprego foi registrada, porque desde os 12 eu já trabalhava, fazia bica para 25 e tal. Eu trabalhei para ajudar a sustentar dentro de casa. E eu lembro que foi um dia que estava chovendo, aí a minha irmã, nós estava com fome, era de noite assim. Aí a minha irmã falou assim, mãe, eu queria comer alguma coisa. A gente abriu, só tinha tipo um leite lá e sal.
E nesse dia tava chovendo. E um gato começou a miar lá, horrores. Aí eu falei, vamos dar leite pro gato, né, e tal, assim. Porque só ia ter a sexta de novo, tipo, dia 30, minha mãe recebia dia 30. Aí eu lembro que a gente tava num sofá branco, assim, sentadas. Aí eu falei assim, eu prometo que a gente nunca mais vai passar isso. Se vocês falarem que querem comer cocô enlatado, eu vou ter pra dar pra vocês. Eu acho que naquele dia eu, tipo, peguei mais bagagem do que eu já tinha. Porque, tipo, quando criança, eu já cuidava. Então era como se fosse a mãe delas. E aí, naquele dia, eu acho que eu peguei mais responsabilidade, sabe? Assim, eu não sei porque eu lembrei disso agora. E aí eu ficava sendo a filha mais velha, que tinha que fazer tudo, cuidar da casa, levar na escola. Meus pais, eles tinham um relacionamento, assim, deles, assim... Eles, não sei se eles se amavam e tal, mas eles tinham esse negócio, tipo assim, o suficiente era o quê? A comida ali, a roupa do final do ano e pronto. Então, assim, às vezes a gente queria fazer uma coisa, tipo, parecia que tudo era impossível, sabe? Tudo era muito difícil, a gente não conseguia. E, então, eu não queria ter aquela vida mais. E eu acho que isso fez com que eu namorasse cedo, quando passou o tempo, daqui a pouco morava junto. Então, fez eu acelerar, né, toda a parte do processo de ser aquela coisa que eu queria, que era para alguém me pedir para casar, né, me pedir em casamento, que tinha todo aquele negócio que ia fazer faculdade, que ia fazer formatura. Então eu atropelei todo esse processo e não fiz nada disso. Então agora eu tenho um filho de 13 anos e eu olho muito para ele nesse sentido. Tipo, não tem como atropelar nada. Você tem que ser criança, vai ser adolescente, vai ser jovem, depois você vai ser adulto. Vai chegar, eu quero que ele tenha isso de pedir para a noiva dele, sabe? Em casamento, tenha a família dele, que ele tenha a namorada dele, que ele vá passear com ela no shopping. Que seja um namoro assim. Porque quando foi o meu, eu não tinha isso, sabe? Não tinha esse negócio, não. Tipo, ficava namorando, se amassando nas paredes. Ai, que negócio chato. Hoje eu acho chato. Naquela época eu não achava chato. Porque era a única coisa diferente que você tinha, né? E comprar pão de coco na padaria. Tinha as coisas diferentes. Então, Você acha que o fato dos seus pais serem muito rígidos favoreceu esse processo de atropelamento? sim. Sim, porque parece... Assim, antes eu não via desse jeito. Mas hoje eu olho por essa... Naquela época, assim, por exemplo, eu queria liberdade. Qual que é a liberdade? Sair de dentro de casa. Por quê? Porque você não quer apanhar, você não quer ninguém toda hora te dando regra, você não quer ver toda hora alguém brigando com você, toda hora, não sei o quê, não sei o quê. Então, qual que é o... Eu acho que inconscientemente a gente pensa assim, o que eu posso fazer? Vou sair de casa? Mas quando você sai de casa, tipo, com 14, 15 anos, vai pra onde? O que você vai fazer? Então, assim, você não tem emprego, você não tem... Né? Então, muitas coisas, assim, eu acho que faz atropelar. E essa rigidez é tão desnecessária. Hoje eu vejo, precisa do limite. Muito, gente, como precisa do limite. Mas eu passei uma situação na semana passada, eu vi uma cena onde acaba tendo agressões, assim, a gente sabe que muitos pais batem nos filhos de uma maneira que não deve. Não é uma correção. E se essas pessoas entendessem o que elas estão fazendo, hoje eu vejo, em vez deles trazer o filho para perto, eles fazem isso, eles afastam. Né? Como você vai chegar para o seu pai, para sua mãe e vai conversar, tipo, sobre um assunto que hoje em dia é natural? Como você vai falar para sua mãe, tipo, a menina vai chegar e vai falar, mãe, eu queria falar sobre, tipo, sei lá, relacionamento, sobre outras coisas. Se a mãe é a mãe que era a pessoa que deveria conversar, qualquer coisa que é, tipo, bater, fazer passar vergonha. Cala a boca, menina, não vai falar disso não, que não sei o quê. Então, ela acaba afastando. E hoje eu vejo, tipo assim, aí vai aparecer alguém lá fora. Sabe? Vai aparecer alguém que vai falar, não, eu falo com você disso. Eu te ensino. Mas não vai ser daquele jeito que deveria ser, sabe? Então, muitas vezes, essa rigidez toda, não adianta. Ela, em vez de trazer para perto, ela afasta. Você sabe que a mãe em si, ela está querendo corrigir. Eu acho que é isso que acontece. Ela quer amar, né? Ela ama tanto que ela quer fazer isso aqui, uma bolha, assim, eu vou prender aqui. E aí eu assisti o documentário da pastora e ela fez a cena da mão, né? Da água escorrendo. E eu acredito que é claramente aquilo.
É exatamente isso. Em vez de segurar, você tem um escape, porque escapa tudo. Você não acolhe, você quer segurar. É meu, porque o filho não é nosso. Eu tenho essa consciência. E olha que foi difícil para mim isso. Porque eu tenho melhorado, igual eu falo, é 1% todo dia. Meu filho. É meu, é meu, é meu. Não é meu. Sou alguém que está aqui para cuidar dele agora. Mas ele não é meu. Nós não somos propriedade das pessoas. E eu acho que eu tive muito isso na minha vida. Né, eu fui propriedade tipo, dos meus pais, depois numa fase eu era tipo propriedade do namorado, do marido. Eu achava, não, a pessoa tem que fazer o que a pessoa quer. E aí quando eu comecei agora com 36 anos, eu comecei a me olhar mais e tipo, me enxergar mais. E eu me pergunto às vezes, o que eu quero? Né? O que a Luana quer? E eu acho que o que nos leva a tomar atitudes erradas, às vezes, é fazer o que o outro quer, para agradar. E às vezes você nem quer fazer aquilo, mas você faz, porque você vai agradar alguém. E eu usei o exemplo na terça-feira com o Shin sobre isso. Eu falei assim, às vezes você vai pegar e você vai ficar com o menino. Porque eu vou falar para elas que é mentira, que é bom namorar? Não posso mentir. Namorar é legal, é bom. Só que você, pensa comigo, ele vai namorar com você e tal, você vai, né? Mas tem relacionamentos que a pessoa já vem de uma criação com problemas, porque hoje a gente conhece, né, que pessoas feridas ferem, e elas vão levar para onde essas feridas? Para esse relacionamento. Então, tem casos, eu assisti várias vezes assim, a pessoa é seu namorado, cara, a pessoa chamar você para te bater, para te agredir, para te tratar mal. Eu falei, gente, a gente não pode aceitar isso. Isso não é amor. O amor, ele cuida de você, ele quer te proteger e esse amor aí é um amor doentio. Não é amor. Isso para mim é possessão. É alguém que quer ter alguém para ser seu, é propriedade. Então, acho que quando a gente começa a enxergar isso, não sou propriedade. Né? A única pessoa que tinha que pagar por mim já pagou. Hoje eu vejo muito desse jeito. Então, assim, a minha adolescência hoje, eu falo assim, parece que eu vejo cenas que eu vivi. E essa parte do que você falou na hora dos teens, assim, é gratificante isso. Eu passei, eu sei como que é, tenho experiência dessa dor. E hoje eu posso te falar como você passar por ela e não fazer a mesma coisa. Aí eu fico, aí é onde eu acho que é o uau. Eu acho que é isso que é top, sabe assim? Você não entende porque você passa por algumas coisas. E quando você vem assim, a pessoa vai e começa a conversar com você e fala, nossa, hoje eu passei por isso. Posso te ajudar? Eu sei falar sobre. Eu sei falar. Ó, eu fiz assim, não foi muito bom o resultado. Você tem opção, sabe? Você dá uma opção pra pessoa. Eu acho que isso tem sido o maior uau da minha vida nesse momento. Porque o que você tá falando pra gente é que quando você era adolescente, você não via saída. Não. E hoje você tá querendo ser essa pessoa que mostra que existe uma saída. Isso. E eu acho que esses dias eu estava pensando sobre isso. Se na nossa adolescência, às vezes, eu tivesse alguém que tivesse me instruído, sabe, falado, ó, não, é direção, tal, faz isso não é tão legal. Eu acho que eu teria talvez, não sei, porque a gente tem a opção da escolha, né, de novo, teria um sentido diferente. Porque muitas vezes a gente só sobrevive. E eu sou uma pessoa que eu sobrevivi muitos anos. Eu me sobrevivi querendo ser filha perfeita, esposa perfeita, mãe perfeita, tudo perfeito. Eu queria ser alguém e isso era inconscientemente, porque eu não percebia isso. Então eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. Se você me pedisse uma coisa, eu ia ficar péssima, porque eu achava, como é que eu vou falar não para ela? Não posso falar não. E às vezes, quando eu ia ver, gente, eu só tinha que falar a verdade, né? E eu, às vezes, assim, passou algumas situações nos últimos dias e a minha irmã virou para mim e falou assim, irmã, eu vejo em você assim, sabe o que eu vejo em você? Tanto amor. Você é uma pessoa que tem amor. E eu achava que não era isso. Eu achava que eu fazia, tipo, por uma obrigação ou por um peso. Não era algo, assim, leve, né? E aí, quando eu tentei mudar essa essência, eu entrei em curto. Quando eu tentei mudar, tipo, não, eu não vou ser mais boazinha. Agora eu vou ser uma pessoa ruim. Foi de extremo pro outro.
Queria, tipo, eu agora cansei, não vou ser mais boazinha, porque ser boazinha... Aí foi quando eu fui ladeira abaixo, tipo, quem é você? E eu acho que isso foi muito forte, porque tinha um período já que eu estava querendo ser quem eu acho que... Querendo ser quem Jesus estava me chamando para ser. Ser quem Ele realmente, porque eu acredito nisso, Ele criou a gente para ser... A gente somos únicos. Ninguém tem o que a Júlia tem, ninguém tem o que a Luana tem, e quando às vezes a gente quer imitar, dá ruim. E eu acho que eu passei muito tempo imitando, ou querendo ser, tipo, colocava, eu quero um casamento de tal pessoa. Era aquilo que eu queria. Ou eu queria ser tal pessoa. E eu não olhava quem eu era. Eu tinha um valor já, né? A minha história foi fazendo quem eu sou. E eu não enxergava isso. Quando eu fui convidada para vir para cá, eu falei assim, eu vou contar que história. Porque eu vou confessar, faz um tempão que eu achava que eu ia vir no Papo de Amigo. Eu desejava vir no Papo de Amigo. Gente, eu acho que vocês não têm noção. Eu acho que vocês ainda não têm a noção disso. Isso aqui é algo muito tremendo. Você assiste assim, você fica assim, nossa. Às vezes você ri, mas mesmo, é igual esses dias eu estava assistindo na minha casa. Gente, eu estava escrevendo o que estava falando aqui, eu estava aprendendo. Eu falei, tipo, realmente é cultura, a gente está aprendendo. E isso como que eu posso dizer? A pessoa chegar e poder contar a história dela. Gente, ela está contando a história de uma vida. Tipo, você viveu. Você não ficou só lá. Pode ter tido um monte de coisa ruim, mas olha onde você chegou, entendeu? Então, hoje de manhã, quando eu estava pensando nesse momento que a gente teria, eu fiquei, Deus, olha quem eu sou. Eu sempre quis ser alguém grande. Deus, eu acho que eu estou começando a caminhar para esse lugar, né? Eu falava, eu não vou ser qualquer pessoa. Realmente, eu não vou ser qualquer pessoa, porque eu sou única. E de manhã foi isso que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Eu estava muito nervosa. Deus, o que eu vou falar lá? Né? Que história que eu tenho para dizer? Que, tipo, exemplo, a gente assiste as pessoas aqui, que aconteceu tal coisa. O último foi a pastora Márcia lá falando de como que ela é com as crianças e tudo. Aí você começa a falar assim, quem sou eu? Sou alguém que, tipo, que você chora. Por que você chora? Aí alguém vira para você e fala assim, eu admiro a sua sensibilidade. Quando eu vejo você chorando assim, eu vejo, o Espírito Santo pegou nela, porque é sensível ao choro. Olha, que lindo isso que você faz. Tia Lu, eu gosto de ver você pregando para nós. E eu falei assim, o quê? Pregando, Tia Lu, quando você prega é tão lindo. Então, assim, você começa a ver que você está indo para outro caminho, sabe? E quando você tem isso? Quando você se entrega realmente para Jesus. A gente sai batendo a cara num monte de lugar, fugindo. Porque quantos anos eu fugi? Muitos anos. E aí você fala assim, quando você conhece Ele, pode ser qualquer coisa, gente. Você passa por dificuldade. Tem dia que é difícil. Eu tento pensar muito sobre isso. Que Jesus não falou pra gente que a nossa vida ia ser fácil. Ele falou o quê? Tem de boa ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vai ter aflição, você vai ter problema, vai ter dia que você vai crescer da cama, tem dia que você vai estar se sentindo mal, mas não é para se sentir mal todo dia, não é para ficar em cima da cama todo dia. Levanta e vai. Porque hoje eu vejo assim, tem gente contando com a minha vida, sabe? Então isso faz eu me sentir muito importante. Há um tempo atrás eu queria morrer. E o que eu ia deixar se eu morresse? Hoje eu penso muito nisso, o que eu vou deixar? Né? Como que vão se lembrar de mim quando falar assim, é a Luana? Que Luana? Não, a Luana. Eu costumo dizer lá, onde a Bea falou que eu acho que ela ficou com medo de mim, não sei. Eu falo assim, gente, é isso. É tão legal quando você vai ouvindo a história lá da mulher samaritana e tal, não sei o quê. Eu piro, Ju. Porque eu falo assim, gente, sou apaixonada por Jesus. E eu quero que as pessoas sintam isso. Eu quero que elas vejam que mesmo que está difícil, que é ruim, que tem problema, que sua infância não foi fácil. Gente, tem gente que tem muita dor. E a gente às vezes achar que a nossa dor é maior do que a do outro. Quantas vezes eu fiz isso? Ai, coitadinha de mim. E eu nem percebia. Aí a gente vai fazer um ref da vida, né? E aí você vai descobrindo as coisas e fala assim, mostra a verdade. Mostra a verdade. E ele vai mostrando. Ai, filha, você está se vitimizando. Aí você fala assim, desculpa, não sabia que eu fazia isso. Então, e como isso é precioso.
Eu lembro que antes de eu voltar para a igreja, no ano de 2020, agora, né, recente, 2020, 2021, eu acho que foi isso, eu estava sentindo uma sede, sabe? Eu estava há muito tempo, porque eu tinha saído da igreja, já tinha quase, porque Isaac tem 13, então já tinha uns 14 anos que eu não ia mais para a igreja. E eu saí do Brasil para Cristo, na época que tinha lá os pastores daqui, o José Carlos, a pastora Márcia, o Vitor era o menininho da bateria. Eu agradeço a Deus todo dia porque ele não desistiu, ele ficou lá, sabe? Tenho um orgulho dele. O menininho da bateria é meu pastor hoje. E aí, eu saí da igreja. Nossa, a gente não sabe o que faz essas coisas. E aí eu lembro de uma época, eu saí da igreja, eu não ia para uma igreja, mas tinha algo diferente de mim. Eu tinha medo do telão. Eu achava que, por exemplo, se algum... eu trabalhava no Boticário, né? Então, eu já fui uma botiquete da vida. Sim, gente, não de cat, Boticário. Então, assim, gente só vive bonita, arrumada. Eu sonhava em ser Boticário. E eu tive esse sonho realizado. Você trabalhava nos lugares e, assim, às vezes homens cantavam, falavam as coisas. Eu via as pessoas tendo relacionamentos, sabe? Assim, traindo mesmo, essas coisas. Eu falava, não posso fazer isso. Porque... E o telão, gente? Eu não posso ser essa pessoa assim. Eu tenho que ser a pessoa assim que vai ajudar aquela pessoa. Falar assim, não, tudo bem, eu não posso te julgar. Eu não gosto muito desse negócio de julgar, sabe? Às vezes as pessoas, eu acho que é por isso que muita gente se abria para mim, falava algumas coisas e falava assim, ai Lu, é bom estar perto de você. E eu lá longe da igreja, pensando, meu Deus, a pessoa vê coisas em mim que eu não vejo. Eu acho que a gente pede, esconde o Espírito Santo, né? Esconde o brilho, mas as pessoas continuam enxergando, só nós que não. E ali as pessoas iam cheio de problema, falavam assim, meu Deus, o que eu atraio? Minha irmã falava que era para-raio. Para-raio, né? As pessoas assim. Mas não era, eu acho que é porque já tinha algo dentro de mim me gritando, só que eu não estava escutando. E eu comecei a escutar quando eu fiquei com Covid. Fiquei em casa, assim, uns dias, e batia na minha mente essa palavra, propósito. Eu comecei a pilhar nisso. Falei, gente, eu tenho 30 e não sei quantos anos, e qual que é o meu propósito? Tá aí um mundão acontecendo. Gente, quase morreu todo mundo de Covid por um vírus que a gente não viu de onde vinha, né? Tava indo a todo... Eu era gerente do Bosch na época, que fechou. Chegou a supervisora e falou assim, ó, amanhã as lojas estão todas fechadas, tá aqui o decreto. Eu voltei pra minha casa, falei, gente, o mundo tá acabando. Sabe quando dá aquele negócio assim, o que eu fiz pra Jesus? Todo mundo ficou doido na pandemia. Eu lembro que eu cheguei na minha casa e eu falei, Jesus, o Senhor tá voltando. Porque todo mundo, não sei você, mas as pessoas falam assim, eu sempre ouvi falar que Jesus está voltando, mas ele não volta. Vai brincando, que ele tá voltando. Se antes, 2000 anos atrás, praticamente já tava voltando. Imagina agora, tá mais perto. Tá mais perto, passou 2000? E eu lembro que as pessoas falavam muito isso, sabe? Tipo assim, e aquele dia que fechou a loja, eu lembro que a gente fechou tudo. Eu fechei a loja do Boticário, o shopping fechado. Parecia que a gente tava naquele The Walking Dead da série lá, eu acho que é assim, do zumbi. Eu falei, gente, é real? E aí eu fiquei aquele tempo dentro de casa e eu comecei a assistir vídeo. A gente começa a ler a Bíblia, né? Faz propósito. Vamos orar, jejuar, porque Jesus está voltando, a gente tem que correr atrás. E falava muito sobre isso, a palavra propósito. E começava queimava dentro de mim isso. Jesus, mas qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Eu não consigo entender ainda, né? Eu não entendia. E um dia, uma menina, ela postou assim, que ela ia para um encontro com Deus. Eu nunca conhecia ela pessoalmente, pra você ter, ó como que é as coisas. Uma amiga minha, colega de trabalho, fazia sobrancelha com essa menina e me passou o contato dela. E eu tinha o contato dela salvo, aí a gente conversou algumas vezes, mas a gente nunca chegou aí até lá, e eu nem fui atendida por ela e tal. O nome dela é Jaqueline. Aí a Jaque começou a conversar comigo sobre esse encontro com Deus que ela ia, que era numa igreja que tem na Vila Matilde. E eu senti aquilo assim, Ju, foi comigo, porque eu estava vivendo aquilo dentro de casa, tipo de acordar, fazer devocional. Foi quando eu comecei a aprender a fazer devocional. Eu só não tinha ido levantar a mão em algum lugar, sabe assim? Mas estava ardendo dentro de mim que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que acontecer alguma coisa na minha vida para marcar a geração. Porque quando eu era naquela fase atrás, eu sonhava que eu seria alguém diferente, eu nem ia ser uma pessoa comum. Eu nunca queria ser comum.
Eu achava que eu era comum, mas eu não queria ser, tipo isso, sabe? Eu queria ser, tipo, a irmã sempre brincava, eu era empresária. As minhas irmãs eram as que tinham os filhos. Eu era a dona do banco. Eu era a dona do mercado, a dona do hospital. Ai, não, a dona do filho não era pra mim isso, não. Então eu falava assim, gente, como é que eu vou chegar nesse lugar? E aí eu lembro que a gente começou a conversar. E ela falou assim, Lu, talvez o que você está sentindo no seu coração é o Espírito Santo te chamando. Porque aí a gente começou a conversar por áudio. Ela, Lu, ele está chamando o exército dele. Porque ele está voltando. Você está vendo o estrago que essa doença está fazendo? Ela não está só matando pessoas. Ela está estragando várias pessoas. A gente, no mundo espiritual, quantas pessoas não estão agora arrebentadas? Quantas pessoas não vão acreditar mais em Deus? Porque toda a sua família morreu e só ficou um. Quantas pessoas estão com sequelas, depressão, ansiedade, e a gente foi conversando sobre isso, e eu chorava aqui, ela chorava lá, e a gente foi falando, eu estou sentindo algo dentro de mim já que queima, é uma coisa muito forte, eu não sei explicar nos últimos dias, eu tenho sentido mais vontade de orar, eu tenho me pegado falando com Deus e falando muito sobre a palavra propósito, chamado. Ela falou assim, vamos na igreja? Aí eu falei, vou. Ela falou assim, vamos para o encontro? Olha, o encontro é 3 dias, não sei o quê. Mas eu fiquei dando um monte de desculpa e não fui para o encontro, tá? Mas eu fui para o culto. Fui para Vila Matilde, peguei o Isaac, falei, Isaac, nós vamos nessa igreja. Aí ele falou assim, tá bom, mãe, vamos. Quando eu cheguei lá, era um culto de Santa Ceia. E Jesus sabe que eu amo o culto de Santa Ceia. Eu falei, Jesus, o Senhor nem me falando, né? Que eu ia vir no culto de Santa Ceia. Eu lembro da palavra, no dia foi muito linda. Assim, a palavra, o louvor, aquele lugar, assim, eu me senti tão bem. E aí eu senti aquela voz falando, volta. E assim, a minha família não estava bem, né? A gente estava passando várias coisas. Então, assim, muita coisa estava fora do lugar. Eu via muita coisa fora do lugar. E naquele dia eu falei assim, não, vou para a igreja. Eu tenho que voltar. Eu não fui chamada, eu não fui chamada para ficar com as pessoas do mundo. Essa diferença que as pessoas falam que vem, tem que ter uma coisa diferente mesmo. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é diferente, você é cristã, né? Tem essa história, a pessoa fala, você é evangélico? Eu sou, só que eu não tô indo, tô desviada. E a gente fala muito isso, né? Muita gente passa por isso. E eu comecei a não querer ser desviada. Aí eu lembro que eu fui lá pra igreja dela, fiquei um tempo indo, mas depois de um tempo eu não fui mais. Só fiquei, no negócio de internet, pesquisando, no culto. E aí, quando foi o ano de 2022, eu acho que foi em 2022. Foi. Tava tudo bem na minha vida, gente. Tava uau, minha vida. Tinha umas coisas que estavam ruins, né? Mas tinha coisas que estavam bem, na parte financeira. Eu tava trabalhando num salão, tava crescendo e tal, lá. Ganhei um salário bom, tava comprando o que meu filho queria. Eu e o Paulo tava tendo as coisas, se organizando para melhorar. Ou também não ia melhorar, não sei como estava sendo. Mas as coisas estavam diferentes. Eu sentia que estava sendo diferente. Era para mim estar feliz e eu não me sentia feliz. Eu sentia sempre que estava faltando uma coisa. Aí veio o final do ano, minha mãe viajou. Minha mãe foi pra Bahia, eu consegui proporcionar a filha. Nossa, eu tava me sentindo a filha poderosa, né? Vou ajudar minha mãe a fazer a viagem, que não sei o que, pagar as coisas, não sei o que, débito, e achando que isso era tudo. E aí eu lembro que veio meu pai e minha mãe são separados. Tem 13 anos já. E aí meu pai morava com outra mulher. Em novembro de 2022, eu fui na casa dela. Foi a primeira vez que eu conheci ela. Porque eu fui a última filha a fazer isso. Porque meu pai me traiu pra mim. Ela era uma ladra de pai. Eu já não tive outro pai. O que eu tive, ela roubou, eu sentia que era uma ladra de pai. E aí eu lembro que ela estava doente. Aí o Paulo falou assim, Lu, vai lá ver ela, né, tal. Aí eu fui ver ela, conheci ela. Quando eu entrei na casa, assim, eu olhei pro meu pai e eu pensei, que não é o lugar do meu pai. Ele não vai ficar aqui, sabe? Assim, não sei o que me aconteceu aquele dia. E eu fui embora. Quando passou um tempo, a gente descobriu que ela foi ficando pior. Aí em janeiro, eu acho que foi dia 15 isso. Não tenho certeza agora a data certa. Meu pai pegou, a gente conversou. E ele foi lá porque era Lucas. Ficou lá com a gente e tal.
Quando foi aí eu falei pra ele, domingo de manhã, ele vinha embora. Aí ele falou assim, eu vou embora porque o Igor me ligou que a Rosa não tá bem. Eu falei, ai pai, quer ir de Uber, né? Chama o Uber pro Igor levar ela no hospital até você chegar lá, vai demorar. E nesse dia a Rosa faleceu. E eu fiquei assim, mano, e agora, né? E naquele dia eu tinha tido, a primeira vez eu tive coragem de falar uma coisa pro meu pai assim, que não era muito respeitosa. Eu lembro que eu vi ele brincando, vendo as crianças brincar, todo mundo à noite junto, a família, aquele negócio. E eu vi no olhar dele o arrependimento. Tipo, o que eu fiz com a minha família? Né? Ele trocou a família dele por momentos. Talvez ele fez escolhas, né? E naquele momento eu falei pra ele, eu falei, pai, você se arrepende do que você fez, né? Aí ele virou pra mim e falou, muito. Eu falei, eu vi ontem. Eu falei, mas a vida é assim, pai. Às vezes a gente tem a segunda chance, às vezes não. E essa mulher não tinha morrido ainda. Era antes do horário do filho falar que ela morreu, né? E aí eu lembro que meu pai chegou lá, foi aquela coisa. Ju, eu passei por aquela situação e eu pensava assim, eu sou a última pessoa que estaria passando por isso. De estar lá e ajudando o filho da mulher. E eu reconheci o corpo. Eu passei a noite lá no hospital, lá no necrotério de São Paulo. Eu tava lá, sabe assim? Tipo, eu não precisava estar lá. E eu tava lá. E eu lembro que eu ajudei meu pai a pagar as coisas, meu pai não tinha dinheiro, não tinha noção do que ia fazer. E nesse dia, quando eu cheguei lá com o Paulo no hospital, o menino falou bem assim, falou da mãe dele, eu abracei ele e tal. Ele falou assim, agora tem que ver como vai fazer com seu pai. Aí eu falei pra ele, então, vai ver seu luto? Porque você tá achando que tá doendo hoje? Você vai ver amanhã, quando você se despedir da sua mãe, nunca mais você vê ela. Amanhã vai doer. Não se preocupa com meu pai. Eu lembro que eu falei assim pra ele. Porque na minha casa, tipo, eu sempre fui alguém que tava... Eu não sabia isso. Hoje eu tô começando a ver que eu era alguém que já direcionava as coisas na minha casa. Porque elas não faziam se eu não levar elas pra fazer. Minha mãe e meu pai, tipo, ficavam esperando eu fazer. Naquele dia eu tava direcionando o enterro lá, as coisas com ele. E eu falei pra ele, não se preocupa que a gente dá um jeito no meu pai. Já ia direcionar outra coisa também, né? Que a pessoa ficava absorvendo, era essa pessoa, tá? Eu pegava tudo. E às vezes eu pego ainda. E aí aquele dia foi terrível, assim. Minha mãe tava na Bahia, eu tava sentindo que eu tava traindo a minha mãe. Porque ela não sabia de nada. E eu, meu Deus, olha isso. Ele ainda me culpou que chegou atrasado no enterro da mãe dele. Eu falei, mas você tá na minha casa, é longe, né? Porque era parada de Taipas, era longe. Ele ficou nervoso e tal. Aí quando deu hora de pegar meu pai, Ju, meu pai falou que não vinha embora, não. Ele falou assim, eu não vou abandonar ele. Aí eu falei, como é que é? O menino tava mandando levar meu pai, tinha 2 dias já, né? Como você vai fazer com seu pai? Já falou com seu pai? Eu, não, fique em paz, na hora certa. E meu pai mandou calar a boca, tipo, falou assim, nada a ver que eu vou abandonar ele, não sei o quê. Eu, tá. Aí eu lembro que eu falei assim, então, senta aqui. Aí eu acho que foi assim, eu falei assim, gente, eu sou muito boazinha, mas tem hora que eu tenho uns surtos assim, sabe? Eu lembro que eu peguei e falei assim, olha, você vai embora sim. Porque ele não quer você aqui e tal, e não sei o quê. Aí meu pai foi embora. Eu levei ele pra dentro de casa, nem perguntei pro Paulo, o Paulo queria meu pai dentro de casa. Olha as coisas que eu fui fazendo. Tudo agindo. Aí hoje, agora que a gente conversando aqui, eu comecei a pensar, gente, eu fui muito assim, né? Saí atropelando tudo. Ó, que revelações. E aí eu lembro que eu cheguei e eu fui colocando sabe, era muita coisa dentro de mim, porque eu guardava. Tipo, se eu não tava bem, alguma coisa, eu ficava, eu tô bem. Pensando que tinha que ser forte. Eu tô bem. Por dentro, um bagaço. Aí quando foi março, abril do ano passado, aí eu acho que eu despenquei. Depois de passar por esse processo de trazer pai pra dentro de casa, da minha mãe ficar com raiva, minha mãe ficar outra pessoa e tudo aquilo, e fazer um monte de coisas por impulsão, igual você falou agora, né? Vou fazer e fiz. Aí foi quando eu acho que eu tava lá no fundo do poço. Eu lembro de eu entrando no quarto e eu chorei assim muito pra Deus. E eu falei pra ele, me leva. Não quero mais viver. Não tem sentido viver. Tô cansada, sabe? Tô de saco cheio. Não dá mais pra mim. Por favor, me leva. Aí eu falei até assim, porque eu falei na oração assim, eu não posso tirar a minha vida, porque senão você não vai me perdoar.
Mas tira você, ela é sua, então, por favor, tira ela de mim. Não quero mais viver. Aí eu chorei muito nesse dia no quarto. E eu andava, a minha irmã fala que eu estava andando no meio dos carros. A gente saía para os lugares, ela falou, eu lembro de 2 vezes ela me puxando. Aí a Nath voltou para cá. A Nath foi morar no Queralux e ela veio para cá para Icém. Aí trouxe a Jaque para Icém. Aí a Jaque chegou para mim e falou assim: você vai para a igreja hoje? Aí eu falei assim: não vou. Rebelde, gente. Não vou. Ela, você vai. Aí ela mandou um louvor para mim daquele Raridade no dia. Ela falou: irmã, você... eu tenho tanto orgulho de você. Você é tão assim. Mano, não faz isso com a sua vida, não. Eu tô vendo você acabar com a sua vida. Toda roxa, Ju, porque eu tava num surto de ansiedade, de uma crise. Cheguei pro psiquiatra, falei: psiquiatra, cala a boca, porque você não sabe o que você tá falando. Eu não posso nem morrer. Eu quero morrer e eu não posso morrer, porque eu vou deixar, sabe, eu me preocupava muito com o que estava acontecendo ao meu redor. E aí eu lembro daquele dia, era uma quarta-feira, nós viemos pro culto aqui, e tava tendo a série, né, do Aiquetaivos. Aí eu falei assim: pra que eu li a plaquinha, né, quando a gente entra? Tava Aiquetaivos. Aí começou o louvor, Raridade. Aí eu falei: meu Deus, isso é muito tremendo. Aí o pastor veio, falou comigo, a pastora. Aí quando eu vi, eu já estava envolvida. Eu tinha decidido que dessa vez eu ia ser alguém que só ficava sentada no banco. Eu já tinha decidido, Ju, sério. Você é alguém que só vai pra igreja. Vou ficar só sentada. Onde eu tô? Eu não consegui ficar só sentada. Não é pra mim ficar só sentada, eu acho. E aí eu lembro que o pastor começou a falar sobre emocional e todo mundo começou a falar do ref, né? Dessa parte. E eu comecei a ver que isso era tão essencial. E eu comecei a ver isso na minha vida. Aí foi quando eu comecei a cuidar lá com a pastora, teve a igreja da criança em setembro. Aí em outubro começou os adolescentes. Eu falei assim: gente, olha como é o corpo, né? Precisa, às vezes acontece coisas que a gente aprende aqui, porque a gente vai precisar usar com outras pessoas em outros lugares. E aí eu acho que quando a gente fala do corpo de Cristo, eu acho que é isso. Às vezes a gente vem aqui igual na última segunda eu vim pro REF, e no REF tava falando sobre o motor, usando como motor, né? Nossa mente, tal, a vida. E o combustível do carro flex. E aquilo para mim foi tão impactante que eu fiquei pensando: meu, olha isso. Às vezes a gente não sabe. Em várias fases da nossa vida a gente não sabe que tipo de combustível a gente está absorvendo, usando, o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, falando, escutando. Então eu acho que essa mudança de chave, mudança de entender que as nossas experiências, elas vão servir para alguém. Tem sido transformador dentro de mim. Eu sei que eu estou em processo. Eu reconheço que eu estou no processo de ser alguém que o Senhor desejou que eu fosse, ser quem realmente Ele quer que eu seja. E eu estou conhecendo isso. É fácil? Não. Às vezes a gente fala assim, eu falo muitas vezes, meu Deus, mas será que eu sou capaz de fazer? Será que eu sei fazer? E Ele vai lá e começa a colocar pessoas, sabe? Do nosso lado, do nosso caminho. Nos traz realidade de muitas coisas que a gente nem conhece. Quando fala assim, conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Eu antes falava assim, essa verdade eu só conhecia que falava assim, conhece a Bíblia, né? A verdade que é só, tipo, você conhecer Jesus, você vai para a igreja, mas é tão mais profunda essa verdade. Aí pergunta, que verdade é essa? Quem é você? Eu lembro que no encontro com os teens eu fiz uma dinâmica que fazia isso. Responde quem é você. Ju, é horrível responder quem é a gente. É horrível, é difícil, porque a gente conhece quem a gente sabe onde a gente erra, que a gente acerta, defeitos, qualidade. E eu acho que tudo isso vai fazendo que vai fluindo, sabe? Começa a fluir. A gente começa a virar uma pessoa melhor, né? Hoje eu já estou uma pessoa melhor? Não, Ju. É isso que eu ia te perguntar. Como que você vê a Luana hoje? Em processo.
Eu já progredi, eu sinto, eu comemoro agora, viu? Antes eu não comemorava, não. Mas eu estou num processo de chegar onde Deus quer que eu chegue. E eu, com fé nele, eu vou chegar. Estou aprendendo que eu não preciso ser perfeita. Eu não sou perfeita, mas eu busco a perfeição, que é melhorar todos os dias. Que eu acho que quando a gente tem... Acho não. Quando a gente fala assim, Cristo vive em mim, Cristo é perfeito. Então, a gente vai ser perfeito? Não, mas a gente vai querer ser parecido com Cristo. Então, a gente vai começar a errar menos, melhorar mais, acertar mais, né? E eu falo assim, quando você olha para, né, igual esse dia eu falei do fruto do Espírito, eu fiquei apaixonada por aquilo. Gente, é lindo, porque não é, eu pensava assim, os frutos, não é os frutos, é um fruto cheio de características de quem Deus quer que a gente seja. Gente, a gente sente raiva, por isso precisa de domínio próprio. Senão a gente faz o quê? Tudo no impulso. É um monte de merda. Você precisa de paz para você pacificar as situações onde você está, né? Você precisa ter muito amor, porque senão você não vai amar a pessoa do jeito que ela é. Você vai querer que a pessoa seja quem você quer que ela seja. E eu falo assim, eu tenho aprendido tanta coisa, assim, às vezes eu me pego e escrevo. Porque eu falo, gente, eu não posso perder isso, sabe? Às vezes você vai falar uma coisa comigo, eu falo, ai, Ju, que palavra que você falou? Que eu gosto de aprender palavras difíceis. Porque fala assim, não, agora eu aprendi que é meu combustível, né? Olha como eu aprendi alguma coisa diferente. Então, eu acho que todo tempo a gente tem que aceitar, sentar na cadeirinha, eu vou aprender uma coisa nova com essa pessoa, porque a pessoa sempre tem o que ensinar pra gente. Às vezes você vai lá, esses dias eu teve um encontro que a pastora teve com as crianças, que eu vi as crianças cantando aquele louvor do maior pintor do mundo. Ju, se você... Gente, é muito profundo, muito lindo. Sabe, eu vi o Pedro, o Davi cantando com o olhinho fechado, e ele falava, tá mudando a minha história. Você para e você fica analisando aquilo, você fala, nossa, ele tá mudando a minha história. E eles falam assim, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Se for, não, tem hora, gente, que você não tem paciência para isso. E se você não tiver o amor que o fruto fala para você ter? Você não consegue amar. Porque hoje eu tenho um filho, eu sei como é difícil você amar seu filho 24 horas por dia, porque faz coisa que não é para fazer, e você fala assim, tem que corrigir. Imagina o que não é seu. Você não tem obrigação. E você aprende a amar, Ju. Você comemora, sabe? Quando você sabe assim que foi uma vitória. Você chora quando você vê eles passando por situações que não eram para eles passar. Então, eu acho que hoje eu estou nesse processo de indo para ser quem Deus realmente escolheu para ser. Eu acho isso. O que você acredita que Deus tem para você nesse novo processo, ressignificando? Olha, eu vou ser alguém muito melhor do que eu já fui. Tipo, ter mais confiança, eu vou me amar mais. Ju, eu não me amava. Eu sempre me via como alguém, mas é por causa disso, né? Não, eu sou alguém, eu sou a Luana Priscila. Única. Eu tenho defeitos e qualidades igual a outros seres humanos. E eu quero ser essa pessoa, sabe? Apaixonada por Jesus. Eu não quero perder esse brilho, que é o brilho nos olhos. Não quero perder. Eu quero poder olhar para as pessoas e continuar enxergando o melhor que elas têm. Sabe? De ver alguém passando por uma situação e eu querer ajudar. Porque essa é a minha essência. Eu gosto de cuidar. E eu não sabia disso até pouco tempo. Eu achava que eu fazia por fazer. E não, é porque eu gosto de vidas. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de você ir na minha casa e eu falar, quer um café? E eu saber que você gosta do café e ter o café. Você gosta de um cuscuz e poder fazer um cuscuz para você, sabe? Eu gosto de ser essa pessoa, de poder dar o melhor. E eu quero ser essa pessoa que saiba ficar feliz em todo momento. Independente da situação tá boa, ruim, se é alguém que reclama menos, porque eu reclamo muito. Eu reclamo, eu sei disso. E eu acho que Deus vai me levar para esse caminho, onde ser alguém que confia totalmente nele. Totalmente, assim, 100%, sabe? Sem dúvida. O Senhor falou, então tá tudo bem. Ele vai fazer. Vai ter os... Não, mas Deus está no controle. De falar, Deus está no controle e acreditar, Deus está no controle. Deixar ele controlar. Deixar ele fazer. Não agir cheia de, eu vou fazer agora. Eu passei por uma experiência quase há uns meses atrás sobre isso.
Eu queria voltar pro meu emprego antigo. Tava na minha mente, queria. E aí, Nossa, Ju, já vi nós fazendo isso, hein? E eu falando do emprego, meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou voltar pro salão. Porque vai ser bom, né? Não sei o quê. Não vai atrapalhar os teens. Eu sou muito inocente, às vezes tô falando. Não vai atrapalhar os teens, não vou ficar fora de casa muitos dias. Só quero 3 vezes por semana. Aí eu lembro que eu falei pro Vitor, ele falou assim, Lu, assim, de boa, vai ser bom, né? Vai ser bom. Aí eu falei pra menina, pra gerente, que eu queria voltar. Aí ela falou assim, vem aqui pra gente conversar. Eu fui lá, eu voltei mó eufórica, feliz. Ai, vai dar tudo certo. Ai, maravilhoso. Aí ia ter um puri. Aí eu fiquei, tá. Se eu voltar pro salão, eu já não vou ser a pessoa que vai pro puri. Sabe quando eu comecei a ficar, mas e quem vai levar? E quando eles quiserem ser como que vai ser isso? Não, mas aí vai começar a acontecer não sei o quê. Será que eu tô pronta para poder ficar longe? Porque às vezes a gente precisa estar perto. A gente tem que estar ali, alguém todo o tempo parecendo. Sabe, igual mãe? Que fica, não, você não vai cair, tá aprendendo a andar? Igual bebê. Eu sinto que eu tô nessa fase, estou aprendendo. Né? Eu tô aprendendo como é que faz as coisas. Eu tô aprendendo como é que tem esse encontro de verdade, de você chegar aqui e se rasgar. E será que eu estava pronta para isso? Não. Por que veio a dúvida? Aí eu tô falando para você, Deus, ele é muito top comigo. Aí eu tô lá fazendo um negócio lá em casa, aí chegam os pastores lá conversando comigo. Ele, eu e o emprego? Eu, tô esperando. Mas ele, por que você tá com dúvida? Eu falei, nossa, por que você fez isso? Aí eu falei, porque eu fiquei pensando, né, que não sei o quê, não sei o quê. Ele, vixe, tá na dúvida. Por mim, você tinha certeza. Não, Aí começou a falar, e conversou comigo, e aquilo foi. Aí eu lembro que foi o primeiro culto dos teens. Foi o primeiro culto. Ju, surreal. Ju, você não tem noção como foi surreal aquele primeiro culto. Você via aquela situação de orfandade que eles passam, Ju, e você quer cuidar deles. E eu falei, dinheiro nenhum paga isso, meu Deus. Não quero voltar para salão nenhum, não. Venho pro culto na quarta-feira, isso foi na terça. Na quarta eu venho pro culto, 9h a gerente começou a me ligar. E meu coração já estava meio assim. Aí a Béia pregou nesse dia. E ela pregou. Aí eu lembro que eu falei pro meu marido assim, eu falei, filho, e aí? A menina tá me ligando, o que eu falo? Ele, você responde. Aí eu falei, você ouviu a palavra? Aí ele, eu ouvi. Eu acho que tem que falar assim. Eu falei, você não ouviu a palavra. Aí eu falei, aí ele falou, fala com o pastor. Aí eu ia falar um negócio pro pastor, o pastor falou assim, filha, propósito e proposta. Eu falei, nossa, muito sem graça. E eu já saí daqui sabendo o que eu tinha que falar. Aí eu lembro que no outro dia ela ia me ligar, ela não ligou. Quando foi um pouquinho mais tarde, eu liguei pra ela, eu falei assim, não, eu vou ligar. Eu falei pra menina que tinha falado primeiro e liguei pra ela, eu falei assim, oi, Fabi, tudo bem? Então, eu tô te ligando porque eu pensei melhor. E eu acho que o melhor a fazer nesse momento é eu não retornar, né, pro salão. Ela falou assim, nossa, você acredita que eu tava te ligando pra falar a mesma coisa? Que nós pensamos porque eu tinha, a minha proposta era quinta, sexta e sábado. Eu só abri exceção dessa proposta em dezembro, que eu sei que tem que trabalhar todos os dias. Mas era só dezembro que eu abria mão. O restante era quinta, sexta e sábado. E ia acontecer da questão de chegar um dia, você pode vir na quarta, que tem cliente para você? Tá bom, vai, eu vou. E eu ia fazer isso, Ju. E Deus, ele é perfeito. Então, mesmo se eu dissesse sim, ele já tinha falado não. Tava tudo certo e começou a demorar, sabe, as coisas para acontecer. E eu falei, meu Deus, por que tá demorando tanto? E eu acho que é isso. Porque eu não estava pronta para sair ainda, sabe, para poder ficar um pouco mais solta. É igual eu sinto, às vezes, tem criança que a gente tem que estar em cima mesmo. Tem adolescente que eu tenho que ficar em cima, que a gente tem que estar sempre assim, ficar de olho, senão vai fazer alguma coisa. Mas foi o cuidado de Deus comigo. Quando eu fiz o ressignificar, eu entendi que Deus é o meu pai. Cara, meu pai é perfeito. Quantas pessoas queriam ter um pai perfeito? E eu tenho. Meu pai é perfeito, Deus é perfeito. E ele cuida de mim, assim, de maneiras que eu falo assim, Deus, olha como o Senhor é perfeito. Porque às vezes a gente não percebe, mas ali no detalhe tem esse cuidado, né? E às vezes eu falo assim, gente, eu não sei, eu olho as coisas assim e eu fico boba com o que eu vejo que Deus faz.
É um cuidado, assim, impressionante. E mesmo que às vezes a gente passa por situações, porque a gente vai passar, vai reclamar, vai ficar de cabisbaixo, eu acho que a gente é humano. E vai acontecer isso. Mas é o que você falou, deixar ele ter o controle. Eu acho que eu tô nesse processo de aprender isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está assistindo esse vídeo agora, qual seria? Corre e vai ser apaixonado por Jesus. Ai, como foi que eu falei um dia pra minha amiga? Eu lembro, falei assim, amiga, vou falar pra você. Jesus não tá falando pra você que sua vida vai ser perfeita. Não vai. Mas com Jesus é você nunca mais estar sozinho. Sabe? É a pessoa ter certeza que ela não tá só. E você que é jovem, que é adolescente, que é criança, que é idoso, a gente às vezes acha que nunca é o tempo. Né? Ai, dá pra esperar. Perde tempo, não. Eu, se pudesse voltar, eu nunca tinha saído da igreja com 13 anos. Eu queria ter vivido isso da adolescência, da juventude da igreja, e aquele uau, aquele monte de coisa. Que não perca isso, sabe? Porque, gente, é verdade, Jesus está voltando. Não é uma frasezinha que a gente fala de efeito, não. E ser apaixonado por Jesus é algo muito, sabe, incrível. Quando você é apaixonado por Jesus, você consegue amar mais. Sabe, hoje eu amo mais, Ju. Eu tento sentir raiva em algumas situações, assim, de algumas pessoas. Aí eu começo a pensar, mas, meu, é filho de Deus, né? Não vamos ter raiva, não. Vamos tentar ajudar. Eu acho que é isso que a gente precisa, olhar com mais amor. Que aí realmente vai acontecer aquilo que a gente tem aprendido. O amor que está aqui vai transbordar e ele vai continuar transbordando e transbordando e transbordando. E quantas vidas? Você já parou para pensar nisso? É muito grande, Ju. Eu imagino isso, sabe? Quantas vidas, quando todo mundo está nessa sintonia desse amor, quando as pessoas enxergarem isso, quantas vidas vão ser alcançadas? Quantas pessoas que não querem abraçar, são abraçadas, vão ser abraçadas por alguém? Porque um abraço, ele cura muita coisa. Eu te amo de alguém que você não espera. Não pode contar comigo. Sabe, a pessoa fala assim, não conta comigo. Não, é igual a gente está aqui agora. Eu quero ouvir a sua história. Conta pra mim. Eu acho que a gente vai ter uma vida muito melhor. Então, se é alguma coisa que as pessoas precisam, vai conhecer Jesus. Não religião. Não falo disso. Porque a religião, ela faz muita gente se perder. Mas vai conhecer Jesus. Vai aprender mais dele. Vai ver como... Às vezes a gente fala assim, o que Jesus faria? Eu costumo ensinar isso pros teens agora. Quando eles falam assim, alguma coisa assim, nossa, irmão, faz mais assim, parça, que bonito. O que Jesus faria, hein? Porque quando você pensa no que Jesus faria, você dá uma pausa. Você dá aquela respirada e você vai pensar. E você vai questionar. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que Jesus faria mesmo? E aí sua vida é muito melhor. É isso. Muito obrigada Ai, para, agora eu vou chorar. por ter compartilhado essa história. Eu tenho certeza que isso aqui é só o começo do que Jesus tem para nós. Amém. E eu fico muito feliz de ter você nessa caminhada. E eu também sou muito... Nossa, não tem como eu sou feliz de ter vocês comigo. De sentir esse corpo assim. Às vezes a gente fica longe, mas a gente é um corpão, sabe? A gente não é qualquer corpo. A gente é um corpão. E é isso. Eu que agradeço. Ah, não fala isso não. Muita gente. Olha, gente, eu segurei pra não ser chorona hoje. Ela foi.